Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Sou muito grato por você, meu irmão, minha irmã, que está comigo. Estamos juntos, estamos nessa, caminhando. Já quase 5 anos estamos caminhando junto. Sou muito grato, muito obrigado por vocês me assistir, por vocês curtir e compartilhar estas mensagens. Um abraço de todo o meu coração para todos vocês. E a mensagem que eu tenho para nós, meus queridos, é a continuação daquela mensagem que eu falo sobre o céu. E o tema é o tema é este: o que levarei para o céu? Bom, é muito comum você ouvir dentro dessas denominações, desses movimentos protestantes, os seus líderes, os seus apóstolos, profeta, bispo, pastores, prometer aquilo que não existe dentro desta palavra, prometendo algo que não existe aqui. Porque o título da mensagem, o que levarei para o céu? E quem disse que você vai para o céu? Esse livro não disse. Esse livro disse ao contrário. Mas os homens passam na frente da verdade e pregam a mentira. E a mentira passa a ser verdade. De tanto ouvir a mentira, céu, 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 as pessoas passam a acreditar que existe um céu, ruas de ouro, mar de cristal, pedras preciosas, diamantes, esmeralda, pedras aonde nós vamos caminhar, jaspe. Isso é imundícia. Isso é coisa da terra. O céu é um local, um lugar celestial. O céu não existe cidade. No céu não existe rio, não existe árvore, não existe animais, não existe gente. No céu não tem carne. O céu é algo espiritual. Será que dá para entender? Mas os religiosos colocam de goela abaixo naquele povo. E eu acreditei muito nisso. Porque o céu, aonde dentro desse livro existe alguém que fala sobre o céu? Não existe. Ninguém foi ao céu. Desde Adão até o último homem que viveu dentro deste livro. Ninguém foi ao céu e contou como é o céu. É a imaginação do homem. São revelações, sonhos, visões. Mas não, eu lá estive. Vivi lá no céu por vários anos. E lá, isso é tudo blá, blá, blá. Hoje você vê esses malucos, ou essas malucas, dizendo que foi ao céu. Dizendo que lá no céu viu isso, no céu viu aquilo outro. Enquanto o céu é algo completamente diferente. O céu é uma imaginação da mente humana. Ele imagina que o céu é semelhante à terra. E ele se preocupa, porque as religiões
Principalmente essas protestantes, eles pregam que existe um céu, existe um inferno. Que existe dois caminhos, um caminho para a vida eterna e um caminho para a condenação eterna. É mentira. Não existe caminho nenhum. O caminho seu é deixar de existir. É isso que é a verdade. Esse negócio de dois caminhos, um caminho que você vai ter sua casa, lá você vai encontrar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Como você vai encontrar se você deixa de existir? Quando você deixar este corpo, esta carne, você para de existir. Ponto final. Veio da terra, a palavra saiu da boca do próprio Deus para Adão. 3:19. Eu sempre cito e gosto de citar esse versículo. Tu és pó, Adão. Tu viesse da terra, viesse do barro. Tu viesse da terra e para a terra. Tu voltarás e virará terra. Então, como vai para o céu? Se o próprio Deus disse isso. Mas, irmão Nilson, então nós não vamos para o céu? Esse livro diz que não. Mas os charlatões, que são os mentirosos, os enganadores, promete um céu que o povo nem imagina o que é o céu. Eles acham que o céu é algo tão maravilhoso, como eu li uma certa vez. Alguém dizia assim: o céu deve ser um lugar muito sem graça. O céu deve ser um lugar muito chato. E você é muito melhor viver aqui neste mundo do que viver no céu. Eu li uma matéria que falava sobre isso. Ele falou: o que vamos fazer no céu? Nós vamos fazer o quê? Ficar só cantando, orando. Lá não tem graça. Na terra você tem todo tipo de divertimento que você possa pensar. Você come tudo que você quer, você vai aonde você quer, você ouve música, você dança, você vai na praia, você anda com quem você quer, você casa com quem você gosta, você tem sua família, seus filhos, sua esposa, você tem tudo aqui nessa terra, você tem seu bom carro, sua boa casa, você gasta o seu dinheiro, você tem seu trabalho, você tem tudo. E no céu? Então, é essa pessoa que escreveu dizendo: deve ser um lugar muito chato. Viver 100 anos, se fosse uma coisa, vamos para o céu. Mas passando lá um determinado tempo, você volta novamente para a terra. Mas se disse que é eternamente, você vai para o céu. Mas isso é uma mentira. Isso é linguagem de figura. Isso é uma metáfora quando se fala em céu, porque a própria palavra disse que morrendo o homem, ele deixa de existir. E como é que vai? Irmão, mas morre meu irmão, a alma, se fala tanto em alma, que é alma. Você que é um religioso, você que é um blá, você que é um sabidão, você que é um teólogo, que é alma? A alma está atrelada aonde? A alma é carne, meu irmão. A alma é a carne, está ligada à carne do homem. E o que é o espírito? Mas vai o espírito. O que é espírito? É um sopro, é um fôlego. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Terminando Deus de fazer o homem, o que ele fez? Soprou. Sopro divino. Simplesmente é isso. Espírito não tem forma. Ele não ouve, ele não fala, ele não vê. Ele não tem braço, não tem perna, não tem corpo, não tem cabeça. Espírito não tem forma. E esta palavra disse, capítulo 14, versículo 5. O dia que o homem nasce, o dia que o ser humano nasce, ele tem um tempo de vida aqui nessa terra. Deus determina, no versículo 5 diz que não avança e nem falta um dia. Por isso que acidente
que morre todos, mas aquela pessoa fica. Por quê? Porque o dia dela não chegou. Deus determina um tempo determinado. Tem gente que vive aí 50 anos, 60 anos, 70, 100 anos, 120 anos, mas tem outros que morrem antes de nascer. Ao nascer já morre. Então foi tudo determinado por Deus, porque tudo procede dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. E no versículo 10, diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. E aí? Me responde. Se esse livro está dizendo que o homem morre e deixa de existir, o homem vira assim como as nuvens se desfaz. O homem hoje conversa, tem seus projetos, andam, falam, pensa, raciocina. O homem faz tudo isso. Mas no dia que ele morre, tudo isso acaba. É como a nuvem. A nuvem se desfaz pelo vento. Você vê aquela nuvem, vai chover. De repente o vento bate naquela nuvem e desfaz, ela vira o quê? Nada. Ela deixa de existir. Assim também é todo aquele que desce à sepultura. Ele nunca mais torna a subir. Por quê? Porque o seu corpo, como a nuvem se desfaz pelo vento, assim o seu corpo se desfaz na terra e vira terra. Acabou. Mas, irmão Nilson, Jó capítulo 7, versículo 9. Não são palavras minhas, não adianta você aí querer. Mas o meu. Não tem nada desse, você não tem que dar ouvido a pastor nenhum. Pelo contrário, você nem num lugar desse você deve ir. Quem é o homem para querer passar por cima disso aqui? Quem escreveu isso? Não foi eu. Quem é esses homens, esses empresários? Arruma um salão, põe uns bancos lá, põe umas cadeiras para arrancar dinheiro do povo, para fazer com que o povo vai lá sendo enganado. Eu não vou criticar, porque eu também passei por isso. Eu fui vítima dentro desses movimentos. Como eu falei domingo, conversando numa casa onde eu estava, eu falei, maldita foi a hora que eu entrei dentro desse movimento. Passei 44 anos lá dentro, só perdi o meu tempo lá dentro. E quando eu saí lá de dentro, minha juventude já tinha ido embora. Mas voltando para o termo da mensagem. O que eu levarei para o céu? Quem disse que você vai para o céu? O Espírito, que é um fôlego, nada mais do que isso. É um fôlego. Mas lá então eu não vou encontrar, porque na mente de muitos crentes eles vão para o céu. Lá eles vão encontrar com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com o seu povo. Mas ainda que fosse verdade, o mundo hoje, só o continente africano tem 54 nações, só o continente da África. O mundo hoje tem mais de 220 países. Agora vamos supor, se o céu fosse um local do tamanho do Brasil, aonde você ia viver, uma distância, vamos supor assim, daqui, lá em Manaus, de São Paulo a Manaus, você ia encontrar com quem lá? Quem que você vai ver? Lá não é um lugarzinho que vai ficar todo mundo junto como igreja aí, que junta aí 50, 60, 100, 200 pessoas e todo mundo se conhece. Se juntar todos os moradores da terra, todos aqueles que dizem que vão para o céu, porque são milhões e milhões que dizem que vão para o céu. Vamos conhecer quem? Se espírito é um fôlego, é um sopro. Olha para o Salmo 146, versículo 4. Tirando o espírito, tirando o fôlego de vida, o homem deixa de existir. Então, essas mentiras, fulano estava orando, o seu corpo ficou aqui na terra e o seu espírito subiu e foi ao céu. Mas, irmão, como vocês podem acreditar numa mentira dessa? Se esse livro desmente tudo isso, o espírito saiu do corpo, o corpo
deixa de existir. Por isso que o apóstolo Paulo foi bem claro, eu não sei de que forma. Ele não explicou, ele não relatou nada. Não sei se foi fora ou se foi no corpo, não sei. Ou se foi apenas uma revelação. Ele não explica, não há explicação. Porque o próprio Jesus diz que ninguém foi ao céu, ninguém subiu ao céu, nem Elias, nem Enoque, ninguém subiu ao céu, nem Abraão. Abraão estava no céu, lá quando Lázaro, aquele mendigo, foi para o seio de Abraão. Para onde foi Abraão, meu irmão? No céu, Jesus foi bem claro, ele disse, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Que foi quem? O Filho de Deus, foi Jesus, só ele. Só ele voltou para o céu. Mas voltando, inferno. Irmão, mas o pastor sempre explica que nós temos que procurar ir para o céu, porque se nós não for para o céu, nós vamos para o inferno. O que é inferno? Inferno é uma sepultura, meu irmão. Pare com essas coisas. Não fica atrás de coisa, não. Vai no Google, olha lá no Google, vai no dicionário, olha o que significa. Inferno é região aonde o corpo é colocado, a terra consome aquele corpo. Não existe esse negócio de julgamento, juízo, essas coisas, tudo aquilo. Aquilo foi uma forma que Jesus estava esclarecendo para o seu povo judeu, e nada mais do que isso. Então não fique imaginando essas coisas na sua cabeça. Ah, o inferno, já pensou você ficar no inferno a vida inteira? Como você ficar no inferno se você deixa de existir? Acabou. Como é que algo que não existe vai viver aonde? Então, meu irmão, você olha para Eclesiástico, capítulo 9, e do versículo 5 em diante, você pega do versículo 5, leia até o versículo 10, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma. E jamais eles têm conhecimento do que já passou, do que aconteceu com eles. Porque não se lembra mais que já foram pais, já foram filhos, já viveram neste mundo. Porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Não existe, porque a sua memória foi derretida na terra, virou terra. Você vai se lembrar do quê? Ah, mas Deus dá um jeito. Deus dá um jeito em quê? Se você não tem mais memória para se lembrar de mais nada, acabou. O Espírito, como diz Jesus, ele é de Deus. O Espírito está pronto para voltar. E lá Deus faz desse Espírito o que ele quer, ele manda de volta. Como diz Eclesiástico 1:4, geração vai, geração vem. Então, esse morre e vai, outro vem, outro vai e vem. E quem é esse Espírito que vem? Pode ser o Espírito que está em mim, pode ser o Espírito que está em você, que não é nosso. O Espírito é de Deus, ele é o Pai do Espírito, ele manda o Espírito para aquele que quiser. Se ele quiser transformar o Espírito em anjo, quiser guardar o Espírito, quiser destruir o Espírito, ele faz do Espírito que ele quiser. Então, meu irmão, você não tem nada a levar ao céu. Esqueça isso. Esse negócio de fazer tanta promessa, eu tenho que fazer isso para mim ganhar um galardão lá no céu, para mim ter isso e aquilo outro lá no céu, você nunca irá ao céu. Never, nunca. Você nunca irá neste lugar que você tanto imagina. Mas o inferno, que é a terra, para esse todos nós iremos um dia. Ou mais cedo ou mais tarde, como Eclesiástico 5, 9 e 5 diz que os vivos sabem que hão de morrer. Mas aqueles que estão sendo gerados dentro do ventre de uma mulher não sabem que vai nascer. Muitas vezes nem nasce, mas os vivos sabem que hão de morrer. Então é isso, coloca isso na sua mente, deixa de pensar esse negócio de céu, porque céu é onde Deus está. Céu é a presença de Deus.
Se Deus descer na profundeza do mar, lá é um céu. Se Deus estiver no deserto, lá é um céu. Onde Deus está é um céu. Céu não é um local, como vocês pensam, cheio de anjos, cheio disso e aquilo. Isso é apenas linguagem de figura dentro desse livro. É isso e nada mais. Mas eu não tenho preocupação nenhuma. Estou tão certo como 2 mais 2 são 4, que quando eu deixar este corpo, eu deixo de existir. Acabou. Logo, logo até se esquece do meu nome. Ninguém mais vai falar mais de mim. Vai. Por um tempo o povo ainda se lembra. Mas logo o povo se esquece e não se fala mais. Ah, o finado fulano, finado ciclano. Não se fala mais. Você vai no túmulo, você não encontra nada mais senão terra. Acabou. Pronto. Pronto. Você está entendendo? Então não se iluda com o céu e nem se iluda com o inferno. Não se iluda com nada, porque Deus deu essa vida. Deus não prometeu para o seu povo, quando tirou do Egito, nada. Que Deus prometeu uma terra para eles. E da terra, sepultura. Foi isso. Eles não tiveram um outro local senão a terra prometida. Mas Deus não prometeu céu para ele e nem prometeu céu, principalmente para essa geração do século XXI. Meu irmão, vou ficando por aqui. Você compartilhe, curte e compartilhe. E se quiser inscrever no meu canal, você querer que o YouTube sempre está te mandando, inscreva no meu canal, eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.